Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional aí para a glória de Deus. Seja aí um profeta na vida de alguém e compartilhe esse devocional. E uma notícia, não sei se tão muito boa assim, né? Mas boa. Nós estamos na reta final, sim, isso mesmo, nós estamos na reta final para acabar aqui os devocionais. Laís, mas por que já está acabando? Porque, vocês sabem, né, passei por uma cirurgia e eu adiantei aí, com muito carinho, com muito cuidado. Na semana eu acabei gravando 3 devocionais, e a outra semana gravei 2, né? Os de segunda-feira permaneceram, mas se for ao total aí, foram 3 devocionais que eu gravei na semana, que foi um quarta, sábado e outro quarta. Então, se fosse, né, para ser as segundas-feiras, ele, creio eu que até novembro, por aí, novembro, comecinho de dezembro, tá? Mas, como eu aí acabei antecipando, aí tive esse cuidado com vocês, com os meus seguidores que sempre estão aqui, os inscritos, né? Com vocês que sempre estão aqui me acompanhando. Então, o Senhor me deu graça aí para poder estar gravando, e eu senti isso muito forte no meu coração, de poder voltar aqui com o canal. Não voltei com nenhum tipo de atividade, né? Não voltei. Mas aqui com o canal eu senti muito forte no meu coração para ter esse retorno. Então o Senhor tem me sustentado e eu estou aqui com muito carinho, com muito amor, né, com muita dedicação, primeiramente a Deus, né, obedecendo a sua voz, e com todos vocês aqui, os meus inscritos que estão aqui para a glória de Deus. Então, pessoal, aproveitem o máximo. Se você não viu, volta lá desde o primeiro e veja os devocionais, já respondendo aqui, né? Lá, vamos ter devocional ano que vem? Gente, o ano que vem ao Senhor pertence, tá? Então, assim, eu não sei mesmo. É bem capaz aí que não teremos devocionais, tá? Mas creio eu que teremos aí outros projetos que o Senhor vai fazer, vai realizar, mas estejam aqui me acompanhando. Então, se não tiver devocional, continue você essa semente, faça esses devocionais. Quem é líder de GC já tem sido muito inspirado, o Senhor está capacitando vocês a cada dia mais, e glória a Deus pela vida de vocês, que tem aí um rebanho, né, para ministrar, para cuidar. Então não desanimem, é isso que eu tenho a dizer para vocês, não desanimem, tá? Então, tirando esse devocional de hoje, nós temos apenas 3 devocionais para encerrarmos, né? Para a glória de Deus. Fácil não foi, tanto para mim também quanto para vocês separarem, reservarem aí um tempo para estarem aqui, né? Então, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela paciência em me ouvir, por estarem aqui, mas nem por isso os vídeos não vão se encerrar, tá? Só vão se encerrar quando o Senhor falar para, né? Mas para o nome dele ser glorificado, então o canal não é sobre a Laís Lima, e sim sobre o Senhor, tá? O Senhor do tempo, o Senhor das estações, o Senhor que é dono de todas as coisas. Então, teremos sim palavra aí no meio da semana, né? Eu vou ver se depois eu já consigo aqui gravar uma do qual eu ministrei antes, né, da cirurgia, que é sobre Neemias. Foi, na verdade, um convite recusado, do qual o Espírito Santo não me permitiu ir. Então, eu vou gravar, não posso ficar aqui com essa mensagem aqui sem abençoar, né, as vidas que estão aqui. Então, não quero já me prolongar, já quero entrar aqui no texto, e o nosso estudo desse devocional de hoje é exercitando a paciência. Coisa difícil é exercitar algo que nessa geração do qual nós vivemos, século 21, é tudo o fast food, né? E até mesmo para pedir um fast food, você tem que ter paciência para esperar o seu pedido chegar. E é coisas que as pessoas não têm mais paciência, né? Então, vamos acompanhar aí na sua e na minha Bíblia o texto
E outra coisa que eu também queria chamar a atenção de vocês, que se vocês repararem, perceberam, nós estamos desde janeiro estudando 2 livros. Então, vocês já estão aí craques aí, ó, para ministrar, deixar o Espírito Santo de Deus falar ao coração de vocês. Nós estamos estudando os 2 livros, Eclesiastes e Tiago. Então, nós vamos completar, nós vamos encerrar o livro de Eclesiastes e o livro de Tiago. E praticamente o livro aqui de Tiago é o último, né? O último capítulo aqui, 5, praticamente é o que nós vamos dar aí encerramento até o último devocional. Assim também como o Eclesiastes também nós vamos encerrar. Então, 2 livros, se você nunca parou para sentar, para ler, aqui através do devocional você conseguiu ler e concluir esse ano pausadamente, ruminando e assim, ó, estudando mesmo no profundo 2 livros. E glória a Deus aí, ó, pela sua vida. Então você estudou aí, ó, no profundo Eclesiastes e Tiago. Glória a Deus por isso. Tá vendo como dá para estudar e para fixar os seus olhos aí, o seu coração em pelo menos 2 livros? Se você não leu toda a Bíblia, pelo menos 2 livros, você tá bem aí, ó, apurado para ministrar, para fazer estudos, enfim, para fazer até mesmo um trabalho, enfim, eu não sei, né? Se talvez muitos que me seguem aí estão começando na carreira de teologia, é muito bom, já tem aí, ó, 2 pilares aí que você pode estar apresentando até mesmo para o seu TCC, enfim, o Senhor vai ministrar muitas outras coisas aí no seu coração. E é isso, pessoal, vamos lá então, Tiago capítulo 5, do 7 ao 12, exercitando a paciência. E olha só, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Em outras traduções vai dizer assim, seja a sua palavra sim, sim e não, não, porque o que passa disso é condenação, né? Só mudou algumas coisinhas aí. Eu queria tentar chamar atenção para vocês que assim, o texto ele já diz, né? Exercendo a paciência. Mas olha só o que o versículo 7 vai dizer. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então nós temos que ser paciente até que o Senhor toque a trombeta, até que o Senhor nos chame. Ou no coletivo, que muitos o Senhor já está levando, então nós temos que ser paciente, ou no arrebatamento até mesmo individual, ou no coletivo em massa. Nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. A Bíblia vai nos ressaltar algo muito importante. Irai-vos, mas não pecais. Irai-vos e não pecais. Você pode ficar irado? Pode, porque até Jesus ficou irado quando ele chegou no templo e viu que os cambistas estavam ali fazendo do templo um comércio. E o Senhor falou, não, peraí, o Senhor virou tudo, ficou irado, mas ele não pecou. E ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, não é um comércio. Né? E muitos aí, eu não vou entrar nesse detalhe, mas muitos não estão vendendo coisas físicas, mas estão vendendo coisas espirituais como a palavra, estão barganhando, estão falando aquilo que agrada a ouvidos de líderes e não estão fazendo aquilo que agrada a Deus. E vamos começar. Logo após falar sobre as opressões relatadas no texto anterior, Tiago exorta os cristãos a serem pacientes até a vinda do Senhor Jesus. E se tem algo que é sem dúvida um desafio para nós, é exercer a paciência, ainda mais em tempos de dificuldades.
sejam elas quais forem. Vivemos de maneira inquieta, agitada e cheios de preocupações. Neste cenário, a exortação à paciência é muito pertinente. Exercer a paciência não é fácil. E ela só será exercitada por meios de dificuldade. Pedir paciência para o Senhor. Isso foi uma das coisas que eu aprendi no início da minha conversão. Pedir paciência para o Senhor é você pedir um problema para que através do problema você exerça e obtenha e tenha paciência para passar por esse problema. Então, uma das coisas que eu aprendi andando com o Senhor no início da minha conversão é graça. Senhor, me dê graça, porque graça você passa. Você vai saber passar. Não que você tiver paciência, você não vai saber passar. Sim, você vai saber passar também. Mas a diferença é pedir paciência para o Senhor é pedir um problema para o Senhor. Pedir vitória para o Senhor é pedir uma guerra travada, é pedir uma luta para o Senhor. Ah, Laís, então quer dizer que eu não posso pedir mais vitória? Pode e você deve pedir. Para sua casa, você talvez queira a vitória de um filho que está nas drogas, do seu marido que saiu, da sua esposa, de uma restauração de um casamento, você deve pedir. Mas também você deve pedir graça ao Senhor para saber passar por essas dificuldades, por esse tempo. Então, olha só, ela só será exercitada por meios de dificuldades, tribulações, afrontas. A paciência deve ser exercitada até a volta de Cristo. Em pleno século XXI, a paciência de muitos se esgotou. Muitos não têm paciência em aguardar, olha só que grave, em aguardar em uma fila, seja onde estiver. Numa fila de banco para pagar uma conta. Ah, Laís, mas hoje eu pago por aplicativo. Legal, mas só que se o aplicativo estiver com lentidão, você fecha, talvez você abra de novo. Entendeu? Você não deixa de estar numa fila. Para você falar com um assistente virtual, você tem que aguardar uma fila. Você tem que aguardar alguns minutos até que esse assistente virtual te atenda. Então, querendo ou não, até a tecnologia que dizem ser mais avançada, você precisa esperar chegar a sua vez para você poder ser atendido. Mas o mais grave está aqui. A falta da paciência nos faz abortar as promessas do Senhor, e uma delas é a volta de Cristo. Muitos que vivem, eu até vou falar um pouquinho mais à frente, muitos não acreditam mais, e pasmem, não são as pessoas que estão no mundo, são os próprios crentes, não acreditam mais na volta de Jesus e estão vivendo as suas vidas como o mundo dita, não como a palavra do Senhor dita. Já perderam a esperança na volta do Senhor. Ah, desde 1900 e quanto tem falado da volta de Jesus e ele não volta. Pasmem, eu estou falando em alguns devocionais anteriores sobre isso. O Senhor Jesus tem voltado no individual, tem arrebatado a muitos no individual. O coletivo arrebatamento da igreja ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Jesus vai voltar. Ele vai voltar e você está sabendo aguardar pela volta dele. Uma vez eu ouvi de uma crente, né? Porque eu não digo que isso é cristão. Há uma diferença, eu também já falei aqui, a diferença entre o crente e o cristão. Crente até o diabo é. Mas cristãos são pequenos fragmentos da rocha que é Petrus Cristo. Então cristãos são pequenos cristos. São discípulos que verdadeiramente vivem o que a palavra diz. Crente não. Crente até o diabo é. Daí você imagina o que não vem por aí. Enfim, eu ouvi dessa irmã e ela disse bem assim, bem ousada, não se arrependeu do que falou. Que o Senhor espere acontecer o meu casamento. Que o Senhor demore mais um pouco para ele voltar até que meu casamento aconteça. Gente, o coração dessa pessoa não está na volta de Jesus, não está em querer, por mais que ela fale que quer a volta de Jesus, o coração dela primeiro está em ela viver as coisas, depois o Senhor que volte. E se você está achando, né? Se nós achamos que Jesus vai deixar de voltar para que você e eu vivamos aquilo que nós queremos, estamos muito enganados. Paulo vai dizer, miserável homem que sou, se eu esperar somente as coisas desta vida, desta terra. Miserável, é isso que a Bíblia nos chama de miserável.
Então a discussão vai dizer assim: como passar por momentos difíceis e assim continuar crendo na bondade de Deus, em seu socorro e cuidado? Paciência não é somente o exercício de não ficar nervoso. Paciência é confiar, esperar, ter fé. Eu poderia falar do pai da fé, Abraão. Mas José ele precisou ter paciência e confiar em todo o processo que ele passou, que Deus estava com ele e que um dia Deus mudaria a sua história. José teve que acreditar que no buraco do qual ele foi jogado, foi traído pelos seus irmãos, Deus estava com ele. José teve que ter fé e paciência para crer quando seus irmãos venderam ele para uma caravana, né? Para uma caravana que estava indo para o Egito. Ele precisou crer que Deus e precisou ter paciência que Deus estava com ele. José precisou crer e ter fé e ter paciência quando ele foi para a casa de Potifar, o seu senhor, o qual ele serviu. Que Deus estava com ele, tudo com quanto ele fazia. A Bíblia vai dizer que José prosperava porque Deus era com ele. José precisou ter fé e paciência quando a mulher de Potifar deu em cima dele, assediou José. Ele precisou ter fé e paciência. José precisou ter fé e paciência quando, por causa dessa acusação, ele foi injustiçado, ele é preso. Na prisão, José precisou ter fé e paciência. José precisou ter fé e paciência quando Faraó vai ter um sonho e vão lembrar que há alguém na prisão que discerne sonhos. Ele precisou ter fé e paciência para sair do cenário do qual ele estava, se posicionar, se vestir, colocar vestes novas, se trocar e se apresentar diante de Faraó. José precisou ter fé e paciência para ser, e ele se torna um governador, mas eles vão passar por um tempo de muita escassez, mas um tempo de muita bonância. José precisou ter fé e paciência. José precisou ter fé e paciência quando ele encontra os seus irmãos, vão para lá porque toda o povo, os vizinhos, enfim, ao redor do Egito e aonde José morava, eles já estavam passando fome. José precisou ter fé e paciência para poder ter um encontro novamente com o seu pai, com toda a sua família. Ele precisou ter fé e paciência, sabendo que seus irmãos estavam ali, aqueles do qual venderam, traíram ele, quiseram aquilo que ele tinha. Ele precisou ter fé e paciência para não falar na hora errada. José passou por todas as dificuldades e tribulações com fé e paciência que Deus estava com ele. E nós vivemos, muitas das vezes, situações, circunstâncias do qual nós não temos, nós perdemos a nossa fé por olhar o cenário. E realmente o cenário, ele desanima qualquer um. O desemprego, o luto, as tribulações, uma enfermidade, uma separação, um marido que deixou, uma esposa que deixou, um filho que morreu, um filho que está nas drogas, um filho que ainda não se converteu, que mães, pais oram de joelho por esses filhos. É desanimador, porque o cenário é oposto. Quanto mais parece que você ora, mais se afasta, mais vai para longe do propósito. Só que quanto mais você ora, mais perto da promessa você se achega. Só que quanto mais perto de você viver a promessa, presta atenção nisso, quanto mais próximo de você viver a promessa, lutas ferrenhas vão se levantar para você desanimar, para você perder a paciência de falar: não vou orar mais, deixa pra lá, eu desisto, eu não tenho mais fôlego e nem fé para crer que isso pode acontecer. É isso que acontece. Mas Tiago e o Senhor vai nos ensinar a como exercer essa paciência, orando, louvando, crendo. E se a sua fé te falta, peça para o Senhor fé que Ele vai te dar. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele também vai te dar para saber como você seguir os próximos passos, para que você não fique perdido em meio às lutas e em meio às tribulações, porque as lutas
nos cegam. As lutas verdadeiramente elas nos cegam e elas não nos deixam ver que o Senhor está presente conosco em todas as coisas. E o objetivo diz assim: a lição de hoje tem por objetivo nos levar a refletir se realmente estamos confiando nas palavras de Deus, visto que dessa confiança é que nasce a paciência. Seu tema por si só nos faz perguntas sérias, nos levando a reavaliar a nossa comunhão com Deus, pois não há como ter paciência e esperar de quem ou quem não se confia. Então eu só espero de quem eu realmente confio, de quem falou algo que pode fazer. E olha só, quando confiamos em quem fez a promessa e descansamos, quando confiamos em quem fez a promessa, nós descansamos. Quem descansa não tem motivos para perder a paciência. Para viver as promessas, precisamos ter paciência. Uma vez eu vi uma frase de um amigo e ele diz assim: uma vida de oração é uma vida sem preocupação. Uma vida de oração é uma vida sem preocupação. Se nós estamos vivendo uma vida de preocupação, é porque nós estamos orando pouco. Sim, nós estamos orando por Laís, mas eu oro, mas eu ainda continuo preocupado. Não, uma vida de oração, ela não vai ter lugar para preocupação. Uma vida de oração, ela não é uma vida de preocupação. Mas se você se preocupa é porque você está orando pouco. Então nós precisamos meditar nisso. Quando o Senhor ele fala algo, nós precisamos crer na palavra dele. E muito mais do que crer, é crer além do que um laudo médico está falando. E eu, por experiência própria, gente, eu tenho que crer além do que um laudo médico me disse do que eu tinha. Eu preciso ir além, eu preciso crer. E confesso para vocês que todos os dias esse laudo médico ele grita na minha vida. E muitas das vezes eu quero me pegar desanimada. Eu falo, não, eu preciso crer na voz do Senhor. Se ele disse que eu estou curada porque é a palavra dele que diz. E eu preciso crer no que a palavra diz. E é uma batalha na mente que nós enfrentamos. Muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos não são visíveis. Elas são invisíveis, são aqui, ó. É campo de batalha. Por isso que nós precisamos estar revestido, tomar a armadura de Deus, calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, colocar o escudo, proteger o teu coração das setas de Satanás, colocar o cinto da verdade, ajustar bem essa armadura para que aquilo que está aqui protegendo o meu coração não caia. Eu preciso colocar o capacete da salvação que vai proteger os meus ouvidos de não ouvir as mentiras e os ardilhos de Satanás, proteger a minha mente, porque a minha mente é meu maior campo de batalha. Eu preciso estar bem afiado na palavra para quando algo vir, alguma seta vir, eu rebater essa seta de Satanás e dizer, não, Satanás, a palavra do Senhor não diz isso. Se a palavra diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, se eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, se eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, então eu vou fazer, e pelo poder da palavra eu sou curado, liberto, restaurado e redimido, e eu sou perdoado. Então eu preciso crer no que a palavra me diz. Eu preciso tomar posse do que ela me diz. E como a palavra vai nos dizer, nos faça obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Certa feita eu tive um sonho, isso já há muitos anos atrás, no início da minha conversão, do qual eu via demônios ao meu redor. Só que eu entrava numa casa e eu deitava em uma cama, um quartinho bem pequeno. Eu só tô dando aqui uma resumida, tá, gente? Eu deitava, só que quando eu deitava tinha cama, só que era uma espada, essa espada ela brilhava, eu deitava em cima dessa espada, ali eu estava descansando em meio às guerras do qual eu estava enfrentando, eu estava descansando na palavra de Deus, e sobre a palavra os demônios batiam em retirada porque eu descansava na palavra. A palavra ela tem poder de Deus. A palavra ela tem poder de Deus. Então, nós precisamos meditar nessa palavra para podermos ter paciência, saber que aquele que nos fez a promessa é fiel para cumprir. E o contexto diz assim: Tiago tem em mente a volta do Senhor não somente como solução e julgamento de toda injustiça, como também fonte de revelação dos verdadeiros cristãos. Olha só, além do cumprimento de uma promessa aos que nele depositaram a sua esperança, exercendo o que? Paciência.
quando confiamos. Opa, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso, contexto. Isso, contexto. Muitos perderam a paciência e a esperança. Não confiam mais na volta de Cristo. E pasmem, como eu falei, eu estou falando de crentes. Não é de quem está no mundo. Eu estou falando de quem está dentro da igreja. Que é noiva, que se batizou, aceitou Jesus, fala em línguas estranhas, tem dons, tem talentos, tem ministério. É desses que eu estou falando. Se esqueceram da promessa de sua volta, pois já dizem, já demorou a volta de Jesus. A volta de Jesus demorou, ele não vai voltar mais. Olha quanto tempo e não vão voltar mais. Sabe o que aconteceu? Esfriaram na fé, perderam a paciência, estão apostatando da sua própria fé, estão dizendo que Cristo não vai voltar mais e pasmem, estão desanimando a muitos. Então, cuidado desses você tem que fugir. Porque se a palavra diz que ele vai voltar, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ela não vai passar, ela vai permanecer. E olha só a conclusão que diz. Aquele que não prega sobre eu fico tão impressionada assim, ó, igrejas, ministérios que não pregam a volta de Cristo, irmãos, me perdoem, o que você está fazendo nesse ministério? Ministérios que não pregam, e pasmem, eu ouvi isso, uma pessoa não sabe qual o real propósito dela estar aqui, não sabia que era por causa que os judeus rejeitaram a volta de Cristo, rejeitaram o Senhor, e é por isso que nós somos adotados pelo Senhor. O Senhor veio para que eram os seus rejeitaram, e o Senhor nos adotou. Nós somos o gentio, nós fazemos parte dessa aliança, dessa promessa, porque os judeus rejeitaram. Mas óbvio, né, eu não quero entrar nesse texto, nesse contexto de escatologia, né, 7 anos, 3 anos e meio, vai se levantar aí o anticristo, 3 anos e meio, ele vai se fazer como é Deus, a besta se assenta no trono, né? Como nós sabemos que, nós não, né? Quando eu estava estudando teologia, dizem, né? E falam, enfim, eu não quero entrar nesse contexto de apocalíptico aí, enfim, mas eles vão fazer, né? Um templo, né, aonde foi no templo ali, aonde Abraão ele foi sacrificar Isaac, né, no templo Moriá, e todas as construções, não sei se vocês sabem, de Israel, não é como aqui no Brasil, que para eles demolirem, eles têm que limpar e construir, não, toda demolição vai ficando por baixo, eles só vão construindo. Falam, né, que tem armamentos e aviões preparados para arrancar aquele domo da rocha, colocar ali, e ali aonde a besta, né, no Monte Moriá, vai se levantar o anticristo, e os judeus eles vão achar, eles vão pensar que sim, é o Senhor, eles vão voltar a fazer o seu sacrifício, só que o anticristo, né, não segura a máscara, né, por muito tempo. Então, nos 3 anos e meio, há essa quebra desse acordo de paz. Cristo volta para arrebatar a sua igreja. Aí sim que os judeus, os judeus vão acordar e falar, não, mas nós estamos adorando o Cristo errado, esse não é, esse é a besta. Enfim, é muito lindo você estudar essa história. E essa pessoa, né, que não é cristã, é crente, não sabia disso. Eu falei, mas o que você tá fazendo então na igreja para você não saber que você só está aqui porque os judeus rejeitaram a Cristo? Ah, mas eles comentam assim um pouquinho no estudo bíblico, tá? Mas e nos cultos? Não é falado, o pastor fala sobre outras coisas. Gente, pessoas que não buscam conhecimento, como eu falei, você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Antes de abrir, peça para o Espírito Santo, porque se tem uma coisa que Satanás não tem, é o Espírito Santo. Então, ele não tem o dom da revelação. Nós temos esse poder, a igreja tem esse poder e não sabe, não usufrui desse poder. Peça para o Espírito Santo que ele te dê, que ele te oriente, que te dê a revelação. Jejue, se consagre, faça o job, jejum, oração e Bíblia. Tenha uma vida de oração, de leitura e de jejum, que o Espírito Santo, ele vai te revelar. Ah, mas eu não jejuei. Ele tem todo o poder de te revelar se você tiver feito jejum ou não jejum, mas jejue, porque assim nós temos uma sensibilidade muito maior de ouvir a voz do Senhor, ter essa sensibilidade. E aí eu fiquei assim indignada, né? Ai, gente,
Vamos ler a Bíblia para não ficarmos enganados e nem enredados, engodados nas mentiras de Satanás. Como é que você não sabe a sua própria história, a sua própria origem? Sabe? Olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia, é saber quem você é e a sua origem, para onde você vai, a que descendência que você veio. Então nós precisamos ler. Nós precisamos ler. Qual a dificuldade de ler? Lemos tantas notícias, né? Como essa pessoa lê tudo quanto é tipo de fofoca. E, gente, e aí eu falei, mas que crente é esse que fica atrás de fofoca? Isso não condiz a uma vida cristã. Um cristão não procura ler fofoca. Isso não faz parte da vida dele. Então, né? É muito complicado isso. É muito complicado mesmo. Então, vamos vigiar, vamos atentar, porque os dias são maus. Jesus está às portas e nós precisamos conhecer, porque a Bíblia diz que até mesmo os próprios escolhidos seriam enganados. Os próprios escolhidos. Então, não seremos os escolhidos que serão enganados, mas seremos aqueles que estamos bem com os nossos ouvidos e os nossos olhos na eternidade, no céu. Como Colossenses diz, buscai as coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto, não as que são terrenas. E a conclusão vai dizer assim, ó. O exercício da paciência nada mais é que o exercício da fé. Deus fez inúmeras promessas em sua palavra e precisamos aguardá-las. Nem sempre será fácil, mas a confiança na palavra de Deus guardará o nosso coração. Quando nós lemos e quando nós esperamos, o nosso coração será guardado até mesmo da falta da paciência, de preocupações, de ansiedade. Quando nós esperamos e confiamos na palavra, nós não temos motivos para ficar ansiosos, nós não temos motivos para ficar preocupados, muito mesmo, para ficar sem paciência. Olha só, Caleb continuou com o mesmo vigor e fé, crendo na promessa, e por isso o alcançou, a promessa. Deus nos faz promessas. Vem o luto, vem a enfermidade, vem a porta fechada, o cenário totalmente oposto, mas é sobre esse cenário que o Senhor está nos ensinando a exercer paciência. Paciência. É nesse cenário que o Senhor nos ensina a ter paciência. Numa recuperação onde muitas pessoas estavam falando, volta para suas atividades, para o Senhor te abençoar. Gente, não é assim. Eu fiz a minha recuperação bonitinha, porque a maior prejudicada de tudo isso não seria quem está falando, era eu mesmo. E o Senhor já tinha falado o tempo que era para mim voltar, e eu só voltei quando o Senhor falou para mim voltar. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Então isso é ter paciência. É quando você está na presença dele. Sabe assim, mais nada, você vê que ministérios não importa. O que importa é você estar com ele. Tem até um louvor novo que a Sara Farias aí tá lançando, eu não sei o nome, mas eu ouvi aí um trechinho. Importa estar com ele, não com coisas, sabe? Então nós precisamos, nós só vamos crer na promessa se nosso coração estiver bem arraigado no Senhor. Nós estamos perdendo a paciência porque o nosso coração não está em Jesus. Nosso coração está nas coisas dessa terra. Por isso que nós não temos mais paciência. E como que o Senhor vai nos ajudar a exercer paciência? 40 anos no deserto. E eles vão olhar a terra prometida, vai ser enviado 12 pelo líder. Moisés vai enviar 12 pessoas, 12 homens ali para ver a terra prometida. 10 volta com um relatório totalmente negativo. Tem gigante, mas o Senhor nos daria uma terra que tem gigante. Gente, vamos ler a Bíblia, né? E 2 voltam com relatório totalmente opostos. Não, essa terra tem gigante, mas essa terra mana leite e mel, é a promessa do Senhor. Eles herdam a promessa e Caleb está com o mesmo vigor de quando ele viu a terra prometida e ele falou, tem gigante? Tem, mas a terra mana leite e mel e é essa terra que eu vou herdar. Ele estava com o mesmo vigor, ele poderia estar avançado em idade, mas aqui ó, dentro dele estava tão vivo quanto tempo que ele viu a terra prometida, ele contemplou com os olhos dele.
Ele viu, e Deus jamais vai nos permitir ver algo que Ele não vai nos dar. Então, se o Senhor te permitiu ver, sonhar com o casamento, com uma gravidez, irmãos, não desanime. Eu não sei a que tempo, a que hora que você vai viver, assim também eu não sei a que tempo, a que hora que eu vou viver promessas que o Senhor me fez, mas isso nós precisamos trazer à memória todos os dias para nós não perdermos a paciência e querer mendigar e viver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Então, o Senhor nos ensina a exercer a paciência por tempos de dificuldade, pelo caos, uma enfermidade, enfim, um luto, para começarmos a repensar na nossa vida, como é que nós estamos levando a nossa vida. Em quem você tem apoiado? Você confia mais no laudo médico ou confia em mim? Você confia mais que, enfim, que uma porta se fechou e eu não posso abrir qualquer porta para você? Aos solteiros, continuem esperando no Senhor. Eu detesto aquele negócio que eles colocam ali, uma caveira sentada no banco, esperei tanto no Senhor que tô assim. Gente, mentira, isso aí é uma mentira de Satanás. Quem espera não se frustra. Quem espera não se frustra. Óbvio que tá faltando aí homens para tomarem atitudes. Gente, a mulher espera e o homem procura. Sabe? E o Senhor, quem tem uma vida de oração, não vai orar quando a pessoa chegar, porque já tem essa vida de oração. Então o Senhor, ele vai dando sinais, ó, é essa ou é esse. O Senhor vai dando sinais. Então, homens cristãos maduros, né, vamos tomar uma atitude, porque as mulheres, elas não devem fazer isso. O homem procura e a mulher espera. Então aqui a aplicação em termos de ter paciência para poder viver o extraordinário. Só vai viver o extraordinário de Deus quem espera nele, porque quem espera não é frustrado, não é magoado, não é decepcionado. Se você tem sido frustrado, decepcionado em qualquer área da sua vida é porque você não esperou. Você não teve paciência de esperar pelo melhor do Senhor. Então, comece a esperar, comece a rever a forma como você está vivendo essa vida em Deus. A aplicação do estudo, ela diz assim: não perca de vista nada que o Senhor falou. Ele é totalmente leal à sua palavra. Peça a Deus para te ajudar, sondando o seu coração, mostrando em quem você tem esperado. Comece a olhar a vida a partir desse lugar de confiança, sabendo que fiel é aquele que prometeu. E uns versículos que eu falo que é a minha base de vida, a minha regra até mesmo de fé, de profissão. Não é somente crer no Senhor Jesus Cristo, né? Tem isso também, mas um dos versículos centrais para mim, que eu carrego comigo, que para mim é o meu versículo aí universal, que eu carrego comigo, que é minha base de fé. Quando eu tô desanimada, eu olho para esse versículo, eu sei que o Senhor vai completar a obra dele, que é Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus, ele não é um mestre de obras, um engenheiro que começa um projeto e ele para e deixa ali inacabados. Quantos projetos nós não vemos aí em eleições? Projetos que eles começam, os governos, enfim, prefeitos, enfim, presidentes começam e param com aquela obra, não cumprem o que prometeu. E o que eu quero chamar a tua atenção é que a palavra do Senhor vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido e não cumprirá? Tudo que o Senhor falou que saiu da boca de Deus, ele vai cumprir na sua vida para que o nome do Pai seja glorificado. Quantas pessoas não me prometeram coisa, gente? Quantas pessoas? E uma das coisas que eu falo para os meus pais, quando as pessoas falarem, não esperem nada. Porque as pessoas, elas oscilam. Primeiro elas falam que vão te dar algo, que vai fazer algo, e elas não fazem. E o pior, pasmem, elas não se lembram disso. Então, isso já é algo para nos chamar a atenção, que o Senhor teste o nosso coração para saber em quem nós vamos confiar. Na palavra de um homem, na palavra de uma mulher que te prometeu algo que não cumpriu, ou na palavra dele. Então eu não espero mais nada. Quando as pessoas falam, eu vou te dar algo, tá bom, obrigada. Mas eu não espero por aquilo. Porque eu já me frustrei muito quando as pessoas falam algo e eu esperar. E aí eu vi aonde meu coração estava. Estava em algo terreno, que as pessoas poderiam fazer e elas não podem fazer nada, sabe? Então a melhor coisa, peça para o seu pai, e o seu pai, ele vai te dar, e ele dá, do bom e do melhor, ele dá, mas espere
crendo, confiando, porque é nessa adversidade, são nesses momentos que nós exercemos a paciência. E nós temos que ter a paciência de aguardar pela volta do Senhor, porque essa promessa, assim como tantas outras, ela é fiel e verdadeira. Amém? E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada pela vida de vocês. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Saibam que eu oro pela vida de vocês. Posso não conhecer, mas eu oro pela vida de vocês. Amém? A vida de vocês é um presente para mim. Muitas pessoas eu conheço, caminham, ando aí de pertinho. Eu só tenho que glorificar a Deus aí pela vida de vocês. Amém? E vamos aguardar para muitas novidades, projetos que o Senhor tem, que Ele vai fazer, que Ele vai operar. É desconhecido a mim, mas está conhecido dentro do plano do Senhor. Eu só me disponibilizo para viver aquilo que o Senhor tem, para viver coisas extraordinárias na presença dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, se assim o Senhor me permitir, nós temos aí mais 3 e os últimos devocionais para acabar. Se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe e fiquem aí na paz do Senhor.